Eu acho que se o presidente Bolsonaro acha que é possível tirar proveito político disso, aumentando, ele tem que aumentar mesmo. É preciso aumentar, é preciso criar concomitantemente o auxílio emergencial enquanto perdurar a crise. Ou seja, o que eu quero, na verdade, é que o povo brasileiro possa voltar a tomar café, almoçar e jantar todo dia. Eu não sei, Pedro, se você acompanhou os dados publicados ontem da PNAD. Nós estamos com 116 milhões de pessoas em condições precárias de segurança alimentar. Nós temos 20 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, que país é esse que virou a sexta economia do mundo e agora retrocedeu? Então, eu acho que o programa Bolsa Família é um programa que precisa ser consolidado, que precisa ser aprimorado, que precisa ser estimulado e que Deus ajude quem quiser colocar dinheiro no Bolsa Família e ajudar o Bolsa Família, porque as pessoas do Brasil estão precisando. Sabe, o que nós temos de histórico é que o voto impresso facilita o roubo. O que nós temos do histórico é que a única eleição roubada nesse país foi a do Bolsonaro. Roubada com a facada, roubada de não participar de nenhum debate, sabe? Roubada com fake news. É isso que foi a única eleição roubada. Então, meu caro, eu acho que é o seguinte, eu acho que o voto eletrônico é uma garantia da sociedade brasileira saber que vai votar e o resultado vai aparecer, sabe, em tempo real, para que o povo possa controlar os votos nesse país. Bom dia, ouvintes do programa Jornal da Gente. Lembrar que, Pedro, que a última vez que eu fui aí foi com o nosso saudoso Zé Paulo de Andrade, que fez a entrevista, e pessoa que eu guardo muita lembrança. Olha, eu penso, o companheiro Pedro, que o Bolsa Família ele foi um programa para que perdurasse enquanto a gente fosse encontrando um meio de desenvolver o Brasil em que a gente pudesse colocar todo mundo no mercado de trabalho e, quem sabe, um dia você não precisasse mais de Bolsa Família. O dado concreto é que o programa foi um sucesso extraordinário, possivelmente tenha sido o programa mais exitoso adotado pela ONU em vários países do mundo. E eu fiquei muito feliz quando a ONU anunciou que o Brasil tinha saído do mapa da fome porque nós tínhamos resolvido o problema, não apenas com o Bolsa Família. O Bolsa Família fazia parte de um conjunto de políticas públicas que passava pelo PNAE, pelo PAA, Programa de Produção de Alimento, Programa de Compra de Alimento, Programa de Cisterna, Programa de Luz para Todo, Programa de Aumento do Salário Mínimo, ou seja, era um conjunto de programas, inclusive com condicionantes, ou seja, para as pessoas receberem o Bolsa Família, as crianças tinham que estar na escola, se a mulher estivesse grávida, ela tinha que fazer todos os exames que uma grávida necessita fazer. Ou seja, e isso permitiu que a gente consolidasse o programa como um programa exemplar adotado pela ONU. Que você deveria falar e começar dizendo que aquele que foi acusado mentirosamente, que foi destratado pelos meios de comunicação durante 5 anos, que me jogaram a pecha da maior corrupção desse país, deveriam pedir desculpas para mim, porque hoje eu sou um homem que efetivamente estou totalmente livre, e quem está prestes a ser condenado são as pessoas que mentiram a meu respeito. Eu não só falo de corrupção, como eu quero dizer para você que todos os instrumentos de combater a corrupção com eficácia, elogiado por todas as instituições da ONU, foi exatamente no meu governo e no governo da presidenta Dilma. Eu não só quero falar de corrupção, como eu quero provar que os corruptos foram aqueles que me chamaram de corrupto. Eu continuo ainda dizendo que eu desafio qualquer pessoa a provar um ilícito meu. Eu estou desafiando já há 5 anos e estou provando aos poucos as mentiras. Ainda recentemente a Suprema Corte, tomou a decisão de que os acordos de leniência que a Odebrecht fez eram mentirosos, falsos e que, portanto, não vale de nada de prova contra o Lula. Então eu estou muito tranquilo. Veja, qual é o problema? Veja, eu aprendi uma lição e a idade ensina isso. Eu não posso ficar dando palpite sobre coisa que não diz respeito a mim.
Eu fui presidente da República, eu mantive uma relação civilizada com a Suprema Corte, eu mantive uma relação civilizada com a Câmara e com o Senado, eu mantive uma relação civilizada com todas as instituições, relação de respeito, sabendo da função de cada um. Eu agora não sou presidente, sou um ex-presidente, eu não posso ficar dando palpite sobre as bobagens que as pessoas falam, sobre as cretinices que se fala. Eu vejo um presidente da República falando bobagem todo santo dia. Aliás, eu nunca vi ninguém falar a quantidade de bobagem por minuto que esse presidente fala. E eu não vou, então, ficar alimentando essas discórdias, essas bobagens que ele fala. Eu prefiro ficar ouvindo, e as pessoas sabem, que se eu for candidato e se voltar à presidência, a seriedade e a harmonia vai voltar a prevalecer entre as relações institucionais. É que não há corrupção num governo, há corrupção no Estado brasileiro. Ou seja, as pessoas que foram acusadas de prestar corrupção da Petrobras eram pessoas que estavam na Petrobras, acho que até antes de eu nascer. Eram pessoas que tinham 40 anos de Petrobras, eram pessoas concursadas, eram pessoas que eu nem conhecia. Ou seja, se essas pessoas cometeram ilícito, essas pessoas vão pagar. Essas pessoas vão ser julgadas, essas pessoas vão... Eu de vez em quando brinco o seguinte, Castro, quando alguém pergunta, você não quer fazer autocrítica? Eu pergunto, faça você a crítica que você quer fazer. Não fique pedindo para que eu próprio me critique. Me critique você e eu vou responder. Sabe, eu nunca vi ninguém pedir autocrítica para o Collor, para o Bolsonaro, para o Fernando Henrique Cardoso, para o Sarney, para o Getúlio Vargas, é só para o PT que as pessoas pedem autocrítica. E eu digo sempre o seguinte, me critique. Porque se é para eu ser governo e eu mesmo ser oposição a mim, não tem sentido. Então é o seguinte, quem tiver crítica que a faça, que elas serão respondidas, sabe, com a maior tranquilidade do mundo. Eu sei que nós cometemos erros, sei que o ser humano comete erro por natureza, e eu acho que o que é importante é que quando você cometa erro, esses erros sejam apurados. E uma coisa importante, companheiro, é que você sabe, Eduardo, que nunca, em nenhum momento no meu governo, houve qualquer tentativa do governo de impedir qualquer processo de fiscalização, qualquer denúncia. Ou seja, eu dizia quando eu era presidente, a única possibilidade que você tem de evitar uma apuração quando você é denunciado é você ser honesto. Então, custa barato ser honesto e fica mais fácil assim. É por isso que eu tive a coragem de enfrentar o Moro e provar que ele era mentiroso. É por isso que eu tive coragem de enfrentar a Força Tarefa, que tinha um conluio com grande parte da imprensa brasileira. Aliás, o único empresário que teve coragem de fazer um pronunciamento criticando o comportamento da Lava Jato foi Johnny Sayad, num programa da Bandeirante. O único empresário que teve coragem de mostrar a destruição que estava sendo feita na economia brasileira por uma quadrilha liderada pelo Dallagnol. E eu sei que hoje muita gente que tirou fotografia com o Dallagnol, que ficou embaixo do braço dele, agora tem vergonha, já mandou deletar a foto que estava com ele. E eu continuo aqui brigando pela democracia, brigando pelos direitos humanos e brigando pelo respeito às pessoas humanas. Você só pode acusar alguém quando você tiver prova. Quando você tiver prova, você acusa. Quando você não tiver prova, fique de boca fechada. Presidente... Eu disse para o Moro, e vocês estão lembrados, que no primeiro depoimento que eu disse para o Moro, eu falei, olha, você está condenado a me condenar porque você já mentiu demais. E provei que ele mentiu demais. Presidente... E o Centrão, presidente? Eu perguntei para o senhor do Centrão também. Olha, veja, eu não trato o Centrão, Eduardo, como um partido político. O Centrão é um ajuntamento que ele nasceu, não sei se você está lembrado, em 1988, na Constituinte. Quando a gente Parece que era 1800 mesmo. Quando a gente estava aprovando muita coisa, sabe, para os setores de trabalhadores, então se criou o Centrão para dar um breque nas conquistas da sociedade. O Centrão é um conjunto de interesses imediatos, que não vai prevalecer na disputa de 2022. A partir do ano que vem, cada partido que compõe o bloco do Centrão vai estar tentando sobreviver no seu estado, na sua tribo. E aí eu tenho dito para o PT, não trata o Centrão como o Centrão. Converse individualmente com cada partido político que o resultado será muito melhor.
Presidente, o voto impresso está na ordem do dia. O senhor é a favor de alguma mudança no sistema eleitoral? O senhor vê a necessidade, né, desse comprovante que pode cair da urna numa caixinha lá para depois ser auditado de alguma forma? Ô Pedro, você acredita que se o voto útil facilitasse, se o voto eletrônico facilitasse a roubalheira eleitoral, você acha que eu teria sido o segundo colocado em 89, 94, 98, o primeiro colocado em 2002, 2006, a Dilma em 2010, 2014 e o Haddad ter 47 milhões de votos em 2018? Você acha que era possível? A prova de que o voto eletrônico é efetivamente um processo extraordinário eleitoral é que eu e o PT, sabe, em todas as eleições que disputamos, desde que começou as eleições presidenciais, somos o segundo ou o primeiro. O que está acontecendo em Cuba de tão especial? Houve uma passeata em Cuba. Aliás, numa das televisões que eu assisti, o presidente de Cuba estava na passeata. Estava conversando com as pessoas na passeata. Olha, há razões de ter protesto em Cuba? Há. Cuba é um país que está empobrecido por conta do bloqueio, que é muito sério. São 60 anos de bloqueio. Nessa questão da pandemia, é quase que uma coisa desumana se manter o bloqueio, porque quem morre é criança, quem morre são velhos, quem morre são pessoas que não estão em guerra. Mas, presidente, peraí, tem faixas lá pedindo o fim da ditadura nos protestos. Eu vou chegar lá, gente. Eu cansei de ver faixa aqui, fora Lula, fim da Dilma, fim do PT. Eu cansei de ver faixa. Cansei de ver faixa fora Bolsonaro, fora Fernando Henrique Cardoso. Sabe, isso tem em todo mundo, fora Trump. Sabe, tem tudo. Sabe, no mundo inteiro é assim. Graças a Deus que existe possibilidade de haver manifestação. Agora você não viu nenhum soldado ajoelhado no pescoço de um negro matando ele. Você não viu. Algum setor da imprensa falasse na intervenção da polícia, a televisão mostrou cenas com 2, 3 policiais, diferentemente da Alemanha quando tem uma greve, da França quando tem uma greve, da Inglaterra quando tem uma greve, da polícia aqui no Brasil, da polícia nos Estados Unidos. Sabe, o que nós precisamos entender é o seguinte: os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos. Os problemas da Venezuela serão resolvidos pela Venezuela. O problema do Brasil será resolvido pelo Brasil. Não é necessária interferência internacional. Eu, sinceramente, queria dizer para vocês que eu estou frustrado com o comportamento do Biden. Porque o Biden fez um belo discurso voltado para o público interno, para se contrapor ao Trump, um discurso que eu até elogiei, mas do ponto de vista da política externa, o Trump tomou 240 medidas punitivas contra Cuba e o Biden não mudou nenhuma. Não é possível que o governo americano guarde tanto ódio no coração por causa que Cuba venceu a revolução. Não é possível. Deixa os cubanos viverem a vida deles. Vamos parar com o bloqueio. Se Cuba não tivesse o bloqueio, Cuba poderia ser uma Holanda, poderia ser uma Noruega, poderia ser uma Dinamarca, porque tem um povo altamente formado, intelectualmente muito bem preparado, e vocês conhecem disso. O que precisa é dar oportunidade. Cuba não conseguiu nem comprar respirador, porque os americanos não permitiram que chegasse lá. Isso que é desumano, é isso que a gente deveria estar criticando. Não tem problema pedir democracia em Cuba, não tem problema, isso o povo pode pedir à vontade. O povo ir para a rua também pode ir à vontade em qualquer lugar do mundo. O que precisa, na verdade, é a gente saber o seguinte: pelo amor de Deus, os americanos precisam parar de ser rancorosos, precisam parar de ser donos do mundo e parem de fazer bloqueio, porque o bloqueio é uma forma covarde de você matar quem não está em guerra. É uma forma covarde de você punir alguém que você não gosta. Vamos deixar os cubanos serem o que eles quiserem. Vamos deixar eles poderem ter contato com quem quiserem. Não é possível. Presidente. Não é um dia. Ô Pedro, são 60 anos, Sabino. É 60 anos de bloqueio. Do que os Estados Unidos têm medo? Do que eles têm medo, pelo amor de Deus?